Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de estatística experimental. O conteúdo que abordaremos hoje é o delineamento em blocos completos casualizados. Ao término desta aula, você, estudante, deverá definir o que é um bloco e onde se aplica este delineamento em blocos completos casualizados, explicar o porquê de optarmos por esse delineamento em detrimento de outros, quais são as vantagens e desvantagens principais quando optamos por esse delineamento, compreender, descrever e proceder à análise da variância através do modelo estatístico que iremos discutir especificamente para esse delineamento e aplicar os testes de comparação múltipla de média todas as vezes em que encontrarmos um F significativo para a fonte de variação, tratamentos na análise da variância para um delineamento em blocos completos casualizados. Antes de prosseguirmos, vamos a uma revisão acerca dos princípios básicos da experimentação. Eles eram 3 e aqui estão descritos: repetição, casualização e controle local. A repetição nada mais é do que a designação de um mesmo tratamento a mais de uma unidade experimental ou parcela. E ela é feita com o objetivo de que possamos estimar os efeitos do erro experimental ou resíduo. A casualização era deixar por conta do acaso, a designação de cada tratamento à sua respectiva parcela. Por exemplo, através de um sorteio. Procedendo assim, o experimentador permite que cada unidade experimental ou parcela tenha a mesma probabilidade de ser priorizada ou desfavorecida pela ação do erro experimental ou resíduo. E o controle local é o princípio que, através do qual nós conseguimos estratificar unidades experimentais heterogêneas em subgrupos homogêneos, permitindo assim que as parcelas sejam o mais homogêneas possível, para que nelas possamos então aplicar os tratamentos e permitir que seus efeitos sejam comparados da melhor maneira possível. O conteúdo anterior versava sobre os delineamentos inteiramente ao acaso. Nesse tipo de delineamento, gostaria de relembrar a vocês que, para que pudéssemos aplicá-lo, todas as condições ambientais fossem homogêneas. É o que acontece no interior de laboratórios, em câmaras de crescimento, no interior de uma BOD ou de um germinador, dentro de uma casa de vegetação, de viveiros e assim por diante. E no delineamento inteiramente ao acaso, que chamávamos de DIC, apenas aparecia a repetição e a casualização como princípios básicos da experimentação. Vejamos uma condição. Imaginemos que nós precisamos montar um ensaio numa condição de meia encosta, por exemplo. Tá? E é sabido que, neste sentido, existe um decréscimo da fertilidade do solo em função do efeito da enxurrada, por exemplo, tá? Que faz com que a camada superficial e mais fértil do solo seja, vamos dizer assim, carreada pela enxurrada e se deposite aqui na baixada. Se nós tivéssemos que montar um experimento, por exemplo, nessa condição, onde compararíamos dois cultivares, um cultivar A e um cultivar B, por exemplo, e a variável que utilizaríamos poderia ser a altura de planta.
ao colocar um tratamento aqui e colocar um outro tratamento aqui, por exemplo, tratamento A e o tratamento B, surge a pergunta: será que a altura maior de B em relação a A não se deve pelo efeito da fertilidade do solo ser maior na baixada do que no topo do morro? Bem, o efeito gradiente de fertilidade neste caso surge como uma fonte de variação neste ensaio que necessariamente deve ser controlada. E para isso, nós lançamos mão do controle local. Ou seja, vamos estratificar esse ambiente, que é heterogêneo, ou seja, aqui em cima é menos fértil e aqui embaixo é mais fértil, em estratos homogêneos, de modo que nós possamos comparar os tratamentos A e B em parcelas que sejam o tão homogêneas o quanto possível. De repente, o que é que nós poderíamos fazer? Poderíamos ter um caso em que lançássemos mão, né, de uma curva de nível e colocássemos em uma mesma faixa de fertilidade o tratamento A e o tratamento B. Percebam que neste exemplo, a altura maior de A em relação a B provavelmente se deve ao efeito da cultivar A em relação a B e não ao efeito do gradiente de fertilidade, porque escolhemos uma faixa de solo nesse ambiente dentro de uma mesma curva de nível, com o mesmo gradiente de fertilidade. Se a gente pensar em experimentos lá em suinocultura, uma mesma leitegada como sendo um bloco. Ou, por exemplo, se quiséssemos experimentar agora ração para produção leiteira, ao chegarmos dentro de um estábulo, separaremos as vacas de produção alta, de lactação intermediária e de baixa lactação, por exemplo. E designaríamos diferentes tipos de ração A, B, C e D, dentro desses 3 subestratos que nós fizemos, desses 3 subgrupos que nós fizemos. Então chamaríamos de bloco 1 as vacas de alta lactação, bloco 2 as vacas de lactação intermediária e bloco 3 as vacas de lactação de menor lactação. De modo que há heterogeneidade entre blocos, mas não há heterogeneidade dentro do mesmo bloco. Ou seja, para o bloco 1, todas as vacas são de alta lactação e receberam as rações A, B, C e D. Dentro do bloco 2, todas as vacas são de lactação intermediária, mas também receberam os tratamentos A, B, C e D. E dentro do bloco 3, da mesma forma. As vacas são de lactação inferior, porém também receberam as 4 rações diferentes, ou seja, os 4 tratamentos. Esse tipo de delineamento é um delineamento em que podemos observar que existe uma tendência de maximizar a variação entre blocos e minimizar a variação existente dentro de um mesmo bloco, porque nós estamos chamando de bloco o agrupamento de unidades experimentais que sejam homogêneas, que sejam o mais próximas possível. Ao imaginarmos agora um ensaio com 3 tratamentos e 3 repetições, obviamente, contendo 9 unidades experimentais ou parcelas, se essas parcelas são totalmente homogêneas, todas elas são homogêneas, a designação desse tratamento ficaria por conta do acaso.
Simplesmente faríamos um sorteio e a representação, por exemplo, poderia ser essa que está aqui num delineamento inteiramente casualizado. Agora voltemos ao caso das faixas de fertilidade. Se a área disponível para montarmos ensaio fosse assim, poderíamos então ter a necessidade de montar um bloco aqui, o outro bloco aqui e um outro bloco aqui. Qual seria a exigência? Que em cada um desses 3 blocos figurasse ou aparecesse cada um dos tratamentos em questão. Então, por exemplo, poderíamos ter agora também sorteando a posição de cada um deles dentro de cada bloco, ou seja, já no delineamento em blocos, efetuando a casualização, sorteando os tratamentos dentro de cada bloco, poderia ser que aqui caísse o A, o B, o C. Aqui o C, o A e o B. Aqui o B, o C e o A. Ou seja, temos dentro de cada extrato homogêneo a representação dos 3 tratamentos. Configurando assim o que nós chamamos de bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Fica fácil observar que no DBC a figura do bloco em si é a repetição para nós. Cada bloco constitui uma repetição, porque em cada bloco, cada tratamento aparece repetido uma única vez, neste caso. Então, quando falarmos assim, o ensaio foi montado um delineamento em blocos casualizados com 4 repetições. Vocês já pensam automaticamente que o ensaio tem 4 blocos, porque o número de repetição no delineamento em blocos é exatamente igual ao número de blocos.